podcast Plenitude, o espaço onde conversamos sobre como podemos construir relações mais saudáveis e significativas. Aqui vamos abordar temas como comunicação, empatia, autoconhecimento, relacionamentos interpessoais e todas as questões que envolvem nossa jornada pessoal e social. Então, conte comigo para refletir, aprender e crescer juntos. A paz do Senhor a todos os nossos queridos irmãos, amigos e ouvintes. Estamos hoje para mais um programa Plenitude. Quero dizer que você é bem-vindo para acompanharmos nesse programa de hoje, que tem um tema muito importante, especial, e tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para a tua vida. O programa Plenitude é esse programa que pretende trabalhar os assuntos relacionados ao comportamento humano, questões emocionais, com relação, inclusive, aos processos mentais. E nós queremos trazer sempre esses assuntos com um enfoque bíblico. Então, é um tempo que você pode tirar para você ter mais informações, aprendizado e querendo participar, é só entrar na página do Face, colocar ali a tua participação, a tua pergunta, e nós vamos estar respondendo com muito carinho. Então, todos são bem-vindos para mais este programa Plenitude. E hoje está conosco, mais uma vez, em dose dupla, a nossa querida doutora Jéssica Matos Hoffmann. E nós vamos continuar, ou vamos fazer, como eu já disse, pensei aqui, o episódio 2, sobre a questão desse tema, complexo de inferioridade e autoestima. Nesse pensamento, você é o que pensa, Vamos seguir essa linha de pensamento, do que como é importante nós falarmos sobre isso, como os nossos pensamentos influenciam a nosso modo de ver, e o nosso modo de ver vai influenciar as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Então temos muito assunto, o assunto é muito importante e interessante, alcança todas as faixas etárias, homens e mulheres, porque todos nós nos vimos diante dessa questão. Então é importante que nós aprendamos como lidar com isto. E é o que nós vamos então nesta noite trazer para você. Então quero apresentar a vocês a doutora Jéssica Matos Hoffmann. Ela é proprietária da Clínica Estética BioLife, também professora de biomedicina e pós-graduada em cursos na área da estética. Também uma serva de Deus, mãe de uma linda garota, Então quero te dizer que tu é bem-vinda, Jéssica, para nós mais nesse novo programa, que cada programa é novo, É verdade, Então que tu possa trazer a saudação aos nossos ouvintes. E obrigada já por ter aceitado o convite de estar conosco conversando sobre esse assunto. Bom, primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, ao convite da irmã Sharon, e quero agradecer também a companhia de cada um de vocês aí de casa, para nós conversarmos sobre assuntos tão importantes do nosso dia a dia, É verdade, Jéssica, e temos certeza que é um assunto atual, sempre necessário. Então, nós vamos trabalhar sobre essa questão. Você é o que pensa. Já trazendo esse texto bíblico para nossa base de reflexão, e vamos também transitar em outros textos bíblicos como referência para o nosso assunto. Este especialmente nos traz esse assunto, Porque como imagina em sua alma, assim ele é, Provérbios 23:7, já nos mostrando e falando sobre essa questão daquilo que pensamos sobre nós, Traz sobre nós este efeito de fazer-nos sentir exatamente como nos sentimos, Sermos o que pensamos e o que sentimos. Então nós precisamos pensar um pouquinho e conversar sobre essa pergunta, como que o pensamento afeta o nosso modo de ser,
E trago essa citação do livro Esse Cura para os Traumas Emocionais, que ele diz: o modo como olhamos para nós mesmos e aquilo que sentimos a nosso respeito, bem no fundo do nosso coração, irá determinar o que somos e o modo como seremos. Que importante isso, né, Jéssica? Verdade. O nosso pensamento, ele afeta muito as nossas emoções, né? E, por consequência, também a forma em que a gente vê o mundo, em que nós agimos, as nossas atitudes também. É verdade, né? Porque essa questão de como eu penso também é as lentes que eu vejo esse mundo. E tem muitas pessoas vendo esse mundo de forma muito negativa e, consequentemente, veem a si de forma negativa, né? Sim. E às vezes o que é mais triste, a forma como vem a Deus. Então, a forma como nós pensamos sobre nós mesmos pode estar muito relacionado também à forma como nós pensamos quem é Deus, né? Então, nós vamos transitar um pouquinho nesse assunto e vou aprofundar um pouquinho mais sobre isso, porque é muito importante, porque às vezes as pessoas têm uma imagem distorcida de Deus. Da onde vem isto, né? Às vezes é porque já tem uma imagem distorcida de si mesmo, não olham com a valorização que realmente tem, né? O potencial que tem, enfim. Mas essa é uma frase importante, né? O modo como olhamos para nós mesmos e aquilo que sentimos a nosso respeito é sim o que vai dizer de como eu vou estar transitando neste mundo, a forma como vou agir, como vou me comportar. Isto é muito importante. Então, a autoestima tem tudo a ver com autoconceito e autoimagem, né? Eu acho que é bem importante a gente lembrar disso. Já falamos sobre isso, mas vamos lembrar um pouquinho. Então, a ideia que cada um tem de si mesmo pode ser real ou fantasiosa. O que você comenta, Jéssica? Bom, a relação que nós observamos, né, sobre autoestima e também sobre a autoimagem, eu acredito que ela está bastante interligada, né? Manter uma rotina de cuidados, manter uma rotina em que a gente se sinta bem, faça algo para nós, quando a gente faz algo também para Deus, né? No momento em que a gente faz algo para Deus, aquilo faz bem pra gente também. Então eu vejo muito isso, não somente por ser uma profissional na área da estética, mas também no mundo espiritual, né? A gente consegue correlacionar as duas coisas. Isto, né? Então parece que o fazer tem tudo a ver também com o ser, né? Sim, sim. Então a gente só faz porque é, né? Então a pessoa que não se sente capaz, que é essa pessoa que tem esse baixa autoestima, provavelmente é a pessoa que menos faz. E que pena, né? Depois a gente vai ver os prejuízos que causa ter uma baixa autoestima. Então, autoconceito e autoimagem é aquilo como a gente se descreve. Ah, como que tu se descreve? Ah, meu autoconceito é que eu faço isso, eu sou aquilo. Eu falo mais, o autoconceito fala muito mais daquilo que me descreve enquanto uma personagem, mas a autoestima vai falar muito mais para dentro. É o meu próprio valor, meu amor próprio. Então, às vezes as pessoas têm sim uma imagem de si, uma ideia fantasiosa, que a gente vai falar de um eu verdadeiro e de um eu falso. Então as pessoas acabam usando máscaras, como eu digo mais adiante ali. Então formamos uma imagem a nosso respeito e tornamos-nos exatamente o que pensamos que somos. Então isto que é autoestima, essa formação, nosso pensamento forma uma imagem, né? Que complexo isso, né? E já falávamos no programa anterior da onde vem isto. Então essa imagem que é formada é na nossa mente, né? Então, quando temos uma autoimagem negativa, julgamos-nos inferiores aos outros, passamos a nos comportar de uma maneira efetivamente inferior. É isso que é a questão do pensamento, né? Exatamente. Trata-se de o quanto a gente se estima, né? O quanto a gente independe de alguma situação, o quanto nós nos consideramos, não no sentido de, eu sou superior, nunca, não nesse sentido, até porque isso já entra em outro quesito, que é a humildade, né? Que isso também faz parte de alguém que tem autoestima. A humildade, né? A verdadeira humildade faz parte de que tem a autoestima saudável. Saudável, exatamente. Então, a forma em que a gente enxerga tudo isso, aí é que
muda. Né? Então, como nós vamos nos ver, né, essa imagem negativa, a gente opera de forma inferior. Eu me sinto inferior, me sinto menos. Então, também age menos, faz menos, sente menos, né? Então, é como que realmente o nosso pensamento, ele é uma força para as ações, né? Então, essa imagem que desenvolvemos acaba por se entranhar tão profundamente na nossa mente que nem recordamos de como realmente somos, de fato, por trás dessa máscara, desse personagem que criamos. Então, é um perigo, às vezes, criar esses falsos eus, né? E ter essa falsa imagem, porque, de repente, a pessoa usa tanta máscara que ela esquece quem realmente ela é. Né? É um perigo. E às vezes aquela máscara a fim de agradar a outra pessoa, né? Ou de ser aceita por um determinado grupo também. Enfim, Bem isso. Né? Seja na família ou no trabalho. Você não é aquele tipo de pessoa, né? Você não concorda com aquele tipo de pensamento ou atitudes e tu acaba usando, né? Como a irmã comentou, uma máscara para poder ser aceito também, né? Nesse determinado É aquela questão grupo. de atuar, né? Exatamente. Atuar naquele ambiente para ser aceito, para receber um elogio, porque não consegue ter o alto valor, né? Definido, então busca lá fora. Então, às vezes, essa performance é só uma máscara. E eu vejo isso, como eu já comentei, eu sou professora, né, da escola dominical dos adolescentes. E eu observo muito isso. Não estou trazendo nenhum caso, né, específico, mas convivendo com adolescentes de modo geral, a gente observa o quê? Às vezes, alguns adolescentes têm autoestima mais baixa e acabam se deixando levar por outro. E falo isso em questão de atitudes. Você tem que fazer isso. Calma, eu não quero fazer isso, né? Então, entra até em atitudes que no futuro vão sendo, né? Talvez até prejudicial para ele, Exatamente. né? Mas pela necessidade de aceitação acaba vivendo aquele papel, atuando daquela forma, quando não é verdadeiramente ele, né? E pensa o adulto que traz isso já, né? Então, existe a condição, às vezes, de muitos adultos terem uma baixa autoimagem e parecem atuar de forma que são tops, né? Mas é uma forma de compensação. Compensar porque precisa de elogio do outro para se autoafirmar, precisa ser aplaudido. Então, ele tem uma performance que não é a autenticidade dele, mas ele aprendeu a atuar para poder ser aceito, né? Autoestima baixa, É né? uma Precisa baixa. de uma... Me fugiu agora a palavra. Uma aceitação, uma aprovação, né, de alguém. E até eu ia fazer um comentário, né? Sobre como todos os dias a gente acorda. Será que todos os dias a gente acorda, nossa, feliz, né? Super animado, esse dia é super perfeito, se amando, se olhando, né? E vendo, às vezes, né, que aquilo está da forma que você quer. Às vezes não é assim, é vida real. Né? Não é aquela coisa como nós falamos no programa anterior, da questão da imagem, né? Também de mídias sociais e tudo. Às vezes, muitas vezes, na verdade, aquilo é irreal. As pessoas passam somente coisas boas, coisas que alegram os olhos. Mas aquilo, às vezes, não faz parte da vida da pessoa. Isso a gente fala da autenticidade, né? Então, a autoestima uma boa autoestima leva para a autenticidade, aquilo que é verdadeiro, um eu verdadeiro, que não tem o receio ou a necessidade, vamos dizer assim, de ser sempre aceito, de sempre agradar. Então, eu posso ser autêntica em qualquer lugar. Sou eu sempre em qualquer lugar. Então, isso é uma liberdade, isso é uma saúde emocional muito grande, né, Jéssica? Até mesmo, eu falo por mim mesma, a questão do dizer um não. Às vezes, quando a gente não tem uma maturidade, o que a gente faz? Sim para tudo, né? Ou tá, tudo bem, eu não concordo, mas tá, tudo bem. Quando a gente passa a ter uma autoestima, a autoestima elevada, ou também a
acreditar no nosso potencial, a entender, a amadurecer, nós começamos também a dizer os nãos. Conseguimos dizer não. E isso me faz pensar até algo que eu ouvi de uma colega minha, e ela falava isso hoje, e eu achei bem importante, que às vezes a gente sempre diz devo, né? Eu devo fazer isso, eu devo, por quê? Devo porque eu quero ser aceito, etc, né? Quando se está com uma boa autoestima, saudável, equilibrada, a gente vai dizer, não, eu prefiro. É uma escolha, né? Então, isso é uma liberdade muito grande, né? Que a pessoa pode ter na sua constituição. Isso já vem, biblicamente, Deus nos dá a escolha, né? Olha só, Deus nos dá a escolha de servir a Ele ou não, né? De fazer uma coisa ou não. São escolhas que a gente tem, né? Agora deve ser um né? cárcere viver, né, com essa mente produzindo esse pensamento de que devo agradar, devo dizer sempre sim, não, eu não posso dizer não, porque aí eu vou ser rejeitada, não vou ser mais aceita. Então, querido, né, ouvinte, nossos amigos que estão, irmãos, ouvindo, entenda que você pode sim dizer não, que você pode escolher algumas coisas dentro dos teus próprios valores, não colocando em risco e em xeque aquilo que realmente você é, os teus valores, né? Então, acho que isso é bem importante. Agora, indo um pouquinho mais adiante, sobre ainda o pensamento e a força desse pensamento sobre a nossa autoestima e sobre o nosso modo de agir, Filipenses 4:8 já nos traz esse versículo, né, que vai falar sobre como nós devemos pensar, o que pensar. E o apóstolo Paulo ensina muitas coisas aqui. Eu não vou aprofundar, mas só para nós finalizarmos um pouco esse tópico e seguirmos mais adiante, ele vai falar então que devemos pensar o que é certo, né? E fala de valores, de caráter. Então, o nosso pensamento... então, Cheryl, se o meu pensamento faz com que eu me torne uma pessoa assim ou assado, isso é o que eu devo pensar. Aí a Bíblia nos responde. A Bíblia nos responde que é para nós pensar tudo o que é verdadeiro, respeitável e justo. Isto quer dizer, se eu penso isso, é os meus valores, é o meu caráter. E é tão importante, né, que ele começa com o que é verdadeiro, né? Podia ser outra virtude, mas ele começa com o que é verdadeiro. Então, voltando ao ponto da autenticidade. E a própria palavra vai dizer, né, que a verdade vos libertará. Quer dizer, existe um pensamento que é verdadeiro, existe o falso, então. Então, o falso pode ser, eu não consigo, eu não sou bom, eu não posso, eu não, né? Uhum. E o verdadeiro qual é? Tudo posso naquele que me fortalece, tenho valor em Cristo, eu já tenho dons que Deus já me deu. Olha que diferença já vai fazendo, né, no coração, nas emoções, e o resultado é uma ação diferente. Também o apóstolo Paulo vai nos dizer que faça o que é certo. Quer dizer, existe uma motivação por trás do fazer. Então, antes de fazer, tem que ser. Né? Tem que ser essa pessoa respeitável. Olha, trazer pensamentos que respeitem a si próprio. Porque eu já falei da fala interior que nós temos, que ela é muito mais verdadeira do que a de fora. Uhum. Porque eu posso dizer, Jéssica, como você é competente, como eu gostei do que você fez. E lá no teu interior, na tua conversa, na tua mente, dizer, não, eu não fiz nada bem, eu não sou desse jeito, não. O que tem mais valor é a tua fala interior. Então, se eu me respeito interiormente, se eu não me desrespeito, né? Porque as pessoas, às vezes, tratam-se assim muito mal. Uhum. E às vezes a gente não ouve, mas a mente dela está gritando, você é isso, você é aquilo. E às vezes repetindo o que ela ouviu na infância. Eu ia comentar isso agora. Tudo tem as consequências, né, de hoje são resultados de algo do passado, né? Então, se às vezes você não se sente capaz, talvez, tudo bem, a gente não tem como voltar no tempo, né? Mas nós podemos tratar. Aí vai mais para a tua área, né? Identificar, né? É isso que eu digo. Dá para ouvir a voz, a fala que eu estou tendo? Está sendo verdadeira? Está sendo respeitável? Eu estou tendo pensamentos puros sobre mim mesma, inclusive. Uhum.
Isso é uma autoavaliação. E se a pessoa não chega nessa autoavaliação, nessa autopercepção, é como eu disse, eu posso dizer para ela, olha, tu estás tendo um pensamento muito negativo quanto a relação a você mesmo. Tu está se maltratando no teu pensamento, mas ela não aceita, às vezes não entende. E muitas vezes, se a gente convive com pessoas negativas, o que a gente observa? São consequências negativas, né? Que muitas vezes vão acontecer, né? Mediante o pensamento, atitudes, mas pegando o passado também dessa pessoa, aconteceram coisas que levaram muitas vezes ela a ser assim. É verdade. Ninguém nasce, né? A gente nasce um papel em branco, né? Algo que vai sendo construído, seja a forma em que a gente pensa, as nossas atitudes, tudo isso vai ter uma interferência. Bem falaste, porque realmente é lá nos primeiros anos de vida, na nossa infância, que a gente vai carimbando com adesivos, né? Que a gente vai dizer os nossos valores, né? Mas quando chegamos à vida adulta, não precisamos carregar mais isso, porque podemos aprender coisas diferentes. Então, ressignificar isto. Não, de fato, eu ouvi isso da minha mãe, da minha avó, mas agora, o que fazer com isso? Eu não preciso repetir, eu não preciso dar continuidade a essa voz. Eu posso encerrar com ela e ouvir a outra voz, que eu vou dizer assim, já falávamos no programa anterior. As nossas referências sobre quem eu sou têm que vir de Deus. E o que Ele nos diz? O que tu está ouvindo, né? De Deus falando sobre você. Essa tem que ter maior peso. Então, fazer o que é certo também é ter a motivação certa. Então, uma motivação pura, uma motivação amável, uma motivação, um fazer que traz uma boa fama. Porque às vezes tem atitudes das pessoas que denigrem ela, né? Denunciam ela, né? E o apóstolo Paulo dizendo assim, olha, se você pensar corretamente, você vai fazer também. E, por último, ele vai falar de duas virtudes, que é o sentir certo, né? Que é a própria virtude, né? Ser uma pessoa virtuosa. Então, eu estou sentindo coisas boas, eu estou sentindo sentimentos positivos, não estou cultivando sentimentos negativos, derrotistas, de autopiedade, de vitimização. Tem virtude no que eu sinto. E tem louvor. Autoconfiança também. Autoconfiança é uma virtude do que eu sinto. Né? Isso não vai para a questão do orgulho, porque quando temos este modo de pensar, segundo Filipenses, né, ele é todo equilibrado. Né? Então, pensa você manter-se num sentimento, num estado de sentimento de louvor. É porque você pensa de forma verdadeira, respeitável, justo, porque você está fazendo coisas puras, amáveis e de boa fama, aí você pode manter um estado de louvor o dia inteiro e de bem-estar consigo mesmo. Então, ele finaliza, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É muito lindo, né? Então, a palavra de Deus, ela nos dá essas orientações tão práticas de como nós podemos nos manter, essas pessoas, pensando bem, pensando certo, fazendo o que é certo e sentindo o que é certo. Esses dias eu estava acompanhando também um podcast de uma menina cristã, onde ela traz, enfim, o relato, a história de vida dela. E ali ela falava que ela buscava, né, em outros lugares, aquela paz, buscava, eu vou ler um livro X, para mim me sentir mais confortável, para melhorar minha autoconfiança, melhorar minha autoestima. Não é que isso seja ruim, não estou falando nesse sentido. Mas ela falou que quando ela foi para a palavra de Deus, foi quando ela começou a olhar. Tá, mas peraí, tá tudo aqui. Gente, eu não preciso ficar procurando em tudo que é lugar, tá tudo aqui. Então, Deus já deixou para nós, né, toda o nosso manual de vida, né? É verdade, e é importante saber que ela é a fonte de sabedoria. Exatamente. Né? Então, que lindo nós podemos olhar para a Bíblia e dizer, olha, aqui está um modo de eu viver, sem contar que eu não falei do versículo lá em Colossenses, que vai falar, né, que nós devemos pensar nas coisas que são do alto. Então, a Bíblia já nos orienta como podemos ter
esta alma quieta, porque depois em Filipenses mesmo ele vai falar que nesse sentido, nesse modo de pensar, nós temos paz. Então temos paz com nós mesmos, paz com os outros e paz com Cristo, a paz do próprio Deus em nós. Então nossos pensamentos, e aqui tem essa imagem que eu coloco, né, que os nossos pensamentos, eles vão produzir, né, as palavras, né? Mas aqui vai dizer, olha, semeie um pensamento e colha uma ação. Semeie uma ação e colha um hábito. Semeie um hábito e colha um caráter. Semeie um caráter e colha um destino. Então, o destino começa onde mesmo, né? No pensamento. E tem muitas pessoas infelizes, derrotistas, fracassadas. Mas aonde começou isso, né? Produzindo, às vezes, as suas derrotas, se autoconfirmando. A gente fala até de profecias autoconfirmadas, porque assim, a pessoa diz que é um derrotado, ela vai produzir derrota. Então, vai produzindo um destino, às vezes, sofrido, por conta desses pensamentos que não são filtrados, não são segundo esse padrão que Filipenses nos mostra. E eu até coloco assim que tem que limpar, né? Fazer uma faxina na mente. Tem que fazer uma faxina. Às vezes tem muitas coisas muito tóxicas, né? Eu vou dizer assim, que não são puras, que não são louváveis, que não são de boa fama, né? E que prejudica o modo de ser e ao mesmo tempo, não sendo tudo o que é o projeto para ela ser, ela vai atuar também de forma a desejar, né? Então, cuide do seu pensamento, né? Ela vai produzir uma ação. Isso é importante pensar. Não eu pensei, isso não vai dar nenhum resultado. Todo pensamento tem uma consequência, né? E todo pensamento gera uma ação, se não externa, comportamental, é interna. E aí vai virando hábitos e vai construindo o caráter, e o caráter o destino. Bem como tu falaste, né? O nosso pensamento, ele afeta diretamente as nossas emoções. E isso tem uma interferência tanto positiva e negativa, que é isso que nós estamos falando, né? E a positiva, assim, o que a gente vê? A autoconfiança, o amor, né? A felicidade, que é algo que faz parte desse contexto. E a visão que a gente tem também do mundo vai, por consequência, ser a visão, o que tu vive no dia a dia, né? Assim como também, acho que todos nós acabamos, às vezes, tendo também algumas vezes pensamentos que às vezes, tu tá para baixo, hoje, o que isso vai gerando? Ansiedade, né? Vai estresse também, porque daí tu não consegue aquilo, tu fica ansioso, tu fica estressado, então isso a gente tem que cuidar, porque são sentimentos que eu acredito que todos nós temos, né? Tanto positivos e negativos, mas a gente tem que saber lidar com isso. O nosso pensamento vai afetar, sim, as nossas emoções. Nossas emoções afetadas vai também comprometer e resultar em comportamentos. Então, nós temos que escolher o que trazer para esse pensamento, para trazer emoções saudáveis, né? Olha que importante, o Romanos 12:3 diz assim, nessa versão da King James atualizada na Bíblia, né? King James diz assim: portanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoestima equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Tu veja o equilíbrio das coisas, né? Se nós estamos falando a forma de pensar dentro do padrão bíblico, Filipenses 4:8. Agora vem Romanos e diz, olha, só um pouquinho, existe um modo aí de pensar que é com moderação. Então, nós não temos escape para dizer assim, ir para os extremos, né? Nem para a inferioridade e nem para o orgulho. Sempre Deus vai nos mostrar o equilíbrio. E quando há o equilíbrio, existe saúde, né? Então, antes pense com moderação. E essa palavra tem a ver com mente saudável, ser sóbrio. Então, a pessoa que tem uma mente saudável vai pensar o quê, Jéssica, de si mesmo? Coisas boas, né? Exatamente. Assim como o complexo também de inferioridade, né? O que ele faz? Ele tira a nossa capacidade de acreditar naquilo que a gente é capaz,
né? E mais do que isso, ele nos cega, né, em outro contexto, quando a gente observa, tá, mas Deus, ele é capaz. Se Deus é capaz, ele me capacita, né, de algo, enfim. Então, por isso que quando a gente pensa assim, eu não estou à altura disso, não sou capacitado para isso, tem que lembrar que Deus te capacita, né? A gente, sem Deus, a gente não é nada, mas se a gente tem Ele, em algum lugar nós vamos chegar. Isto, né? Então, se pensar de modo moderado, tanto eu posso, eu consigo, eu tenho um valor porque em Cristo eu tenho, né? Deus nos deu esse valor, nos capacitou, digo assim, né? Nos constituiu com dons, talentos, habilidades. Então, esse pensar com moderação tanto para essa questão do complexo de inferioridade, porque pessoas só ficam pensando nisso, né, do que não são capazes, quando eles dizem, olha, também não vai pensar além, né? Essa frase é muito, né, muito importante, considera a si mesmo, não considera a si mesmo além do que convém, quer dizer, existe algo que tem que ter um limite, né, sobre aquilo do que realmente eu penso sobre mim mesmo, para não entrar em não ser sóbrio. O que é ser sóbrio? Alguém que está com as faculdades mentais em perfeito estado, né? Não se sentir melhor do que ninguém, não né? Se sente não, porque melhor. Eu oro melhor que alguém, eu faço melhor do que todo mundo. Não, né? Isso já não é algo saudável. Não, né? É sóbrio. Exatamente. Aí vai dizer também, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, né? É interessante pensar que fé tem tamanho e tem medida, né? E essa medida é individual, né? Personalizada. Então, esta fé vai nos dizer assim, a medida da fé, quer dizer, eu devo pensar sobre mim mesma, a medida da minha fé. Quer dizer que se a minha fé, ela é operante, forte, e eu posso dizer, não, eu não consigo por mim mesmo, mas eu tenho uma fé, aquilo que tu falou, tem a visão em Deus, o foco em Deus. Mas eu creio em Deus, Deus vai me capacitar, é a minha fé. Então, nós vamos andando e transitando na vida, até mesmo nas nossas ações dentro do reino de Deus, conforme a medida da fé, porque eu posso pensar sobre mim mesma com a fé. Eu, olhando para mim mesmo, não tenho condições, mas a medida da minha fé chegou a um nível, a uma medida, né, boa, vamos dizer assim, que me faz ser ousado, faz arriscar-me, ir além. Então é tão importante que, segundo a medida da fé que Deus me deu, eu posso superar a mim mesma. Eu posso superar tudo que disseram que eu não ia ser capaz de fazer e ser, mas eu tenho fé em Deus. Importante isso, né? Tira o foco de nós mesmos, né? Das nossas mazelas, das nossas incapacidades, e nos leva e nos remete para quem pode, o nosso Criador. O nosso Criador, exatamente. Ele nos criou, né? Esses dias eu estava ouvindo um hino, e no final desse hino, o cantor, né, de uma forma de oração e tudo mais, naquele momento, ele falou sobre isso, sobre a gente deixar o nosso eu, né, de lado e a gente procurar a Deus, sobre a gente deixar aquele, mas eu preciso, eu isso. Tá, olha quantos milhões de pessoas precisam, né? Tudo bem, a gente tem que recorrer a Deus, né, nas nossas necessidades, mas Ele está ali para ser adorado, né? Ele é o primeiro, nós somos depois. E é isso que, até aquele dia eu fiquei bem, eu disse, nossa, como é uma verdade, né? Isso. Aí eu, em um culto, alguma coisa na palavra, isso. No outro dia, outra coisa que também remetia a isso. Eu disse, Deus queria ensinar esse ponto para ti, né? Porque quando repete é para nós aprender, né? Exatamente. Olha só que importante que diz esse livro, né? Porque quando as pessoas têm uma fé pequena, elas olham para si pequeno. E para Deus pequeno também, né? Então, assim, depois que começamos a criticar o projeto, que somos nós mesmos, porque o que acontece com a baixa autoestima? A pessoa se critica demais, se desvaloriza demais, né? É o projeto. Quando começamos a criticar o projeto, não demora muito e estamos criticando o projetista, que é Deus. É assim que nosso conceito sobre Deus fica envenenado e a percepção do que Ele
sente a nosso respeito torna-se confusa, acabando por destruir nossa comunhão com Ele. Então as pessoas ficam pensando que não merecem, não foram feitas da forma como deveria ser, tanto na sua autoimagem, quanto no seu auto, às vezes, conceito, né? E, na verdade, nós vamos entender que Deus é perfeito, criou aquela pessoa perfeita, com todos os dons, características perfeitas. Deus é o projetista. Mas quando a pessoa começa a se autodesvalorizar, daqui a pouquinho ela está desvalorizando o próprio Criador. E por isso que muitos, às vezes, têm dificuldade de ter uma vida de amor, intimidade, comunhão com Deus, porque estão descontentes com o Criador, da forma como são, né? E não tem nada a ver com Deus, é conforme nós pensamos sobre nós mesmos, né? Então é bem importante esse ponto. Vamos adiante. Quais são os pontos positivos de uma autoimagem positiva? O que você quer fazer referência, Jéssica? Ou tu queres trazer algo novo? Bom, sobre esses pontos positivos, né, de uma autoestima que ela está no seu potencial, seriam a forma em que a gente se relaciona, né, seria a forma em que a gente vê o outro, como a gente vê a nós mesmos. Nós falamos no programa passado sobre nós olharmos no espelho e a gente se auto-reconhecer, a gente se auto-valorizar, né? A gente se olhar, olha só, mas a Jéssica tem um ponto legal, tem um ponto positivo. Ah, não, tem os negativos também. Mas o que eu tenho que deixar sobressair de tudo isso? Os positivos, né? Então, a autoestima, ela vai muito de encontro a isso. O que você vê? Qual que é a tua percepção? Exatamente, o que você vê, né? E como você significa, interpreta o que vê. Então, às vezes, estamos interpretando conforme aqueles espelhos distorcidos da infância. Mas o que realmente você estás vendo, né? Então, a questão de uma boa autoestima, sim, traz emoções positivas e é o que tu falou anteriormente, alegria e gratidão. Né? Como é bom encontrar pessoas alegres, sempre agradecidas. Aquela que... inclusive eu estava lendo esse livro mesmo aqui, que eu fiz referência, e dizia que quais são as pessoas mais difíceis de conviver, Jéssica? As que reclamam o tempo todo. E por que reclamam? Porque às vezes tem uma baixa autoestima, um amor próprio muito pequeno. Então as pessoas mais difíceis de conviver são aquelas que têm problema com a autoestima, porque sempre estão reclamando, não tem alegria, não tem gratidão, não tem contentamento, nada satisfaz. E às vezes acaba transferindo isso para o outro, né? Ah, mas o outro não presta, o outro culpabilizando. Isso. Exatamente. É até Deus. Quando na verdade será que é os outros? Né? Acho que quando a gente começa a achar muito problema nos outros, tem algo errado parar com a e olhar gente. para si, né? É verdade. Então, a emoção gera emoções positivas de alegria e gratidão, tá? E também atingem níveis maiores de eficiência. Por quê? Porque as pessoas têm o sentimento de autoconfiança, tu também falaste. Então, a pessoa não vai se dar por vencida facilmente, ela vai perseguir o seu sonho, vai perseguir e vai continuar buscando a eficiência. Relaciona-se melhor com as pessoas? Acabei de dizer. Com certeza, pessoas difíceis de se relacionar é pessoas com baixa autoestima, com baixa autoconfiança. É muito triste, né? Porque querem se sentir sempre aprovadas e têm uma sensibilidade com críticas, né? Os feedbacks aí. Às vezes é difícil aceitarem, exatamente, né, os feedbacks, né? Porque vão compreender que é uma ofensa ou está sendo atacado, quando às vezes isso só coopera para a pessoa melhorar, para né? o crescimento, né? E se torna uma pessoa mais independente e autônoma. E aqui eu coloco um ponto, porque pessoas com baixa autoestima têm uma frequência muito grande de desenvolverem relacionamentos com dependência, né? Então, depende muito do outro para tudo. Não tem uma iniciativa própria, nunca sabem exatamente o que querem, estão sempre atrás do desejo do outro, né? Então, isto torna um relacionamento pesado, né? Pessoas não são independentes no sentido de e autônomas, né? Para se sentirem seguros de tomar decisões, fazerem escolhas.
Então, a baixa autoestima geralmente vai levar para relacionamentos de dependência e com presença de ciúmes muito frequente, né? E qual que é o prejuízo? O prejuízo, né, a baixa autoestima, ela se dá no potencial. Eu acredito também que você poderia ter e tu acredita que tu não tem, né? Colocaste alguns tópicos em relação aos sonhos, né, que eu acredito muito nisso. Se você está com a autoestima baixa, né, o que tu faz? Ou, né, inferioridade, tu acredita que tu não é capaz de chegar até lá. Tu não vê meios para chegar até lá. Às vezes o outro olha, tá, mas isso é tão fácil de tu resolver isso, né? Só você por esse ponto, aquele, e às vezes tu não enxerga isso, né? Sobre relacionamentos também, né? A gente se relacionar com pessoas, falo isso até no âmbito tanto profissional, em casa, são pessoas que às vezes vão te falar, nossa, como tu tá feia hoje, né? Como vai se arrumar, vai, tudo bem. É algo que às vezes machuca a pessoa, né? Então, tem que ter essa questão da autoestima, a gente olhar para esses relacionamentos, não ter relacionamentos destrutivos. Falei um exemplo, né? Mas relacionamentos que às vezes vão te colocar lá embaixo. Será que isso é legal tu continuar? Existem relacionamentos tóxicos, Exatamente. né? A gente fala pessoas tóxicas. E a Bíblia vai dizer para nós amar a todos, né? Então, como resolver isso, né? Às vezes o cristão sofre isso. Mas é para mim amar essa pessoa. Eu tenho que amar, é um mandamento. Então, o amor, de fato, é a dívida que nós mais vamos ter, fundamental com todos os seres humanos, é o amor, né? Se temos alguma coisa que devemos, é o amor. E agora, às vezes, pessoas tóxicas, relacionamentos prejudiciais, elas têm que ser cessados. Então, eu posso amar, orar, né? Inclusive orar pelos meus inimigos, porém escolher conviver e andar em amizade, em intimidade, em comunhão, necessariamente eu não preciso estar com essa pessoa, né? Então, às vezes a gente tem que se afastar de algumas pessoas, da convivência, mas nunca do dever cristão, que é amar e também orar e abençoar essa pessoa, orando inclusive para que Deus possa curá-la. Porque se a gente fala de uma pessoa que transmite este mal-estar, nós estamos falando de uma pessoa que está adoecida na sua alma e também precisa de nossa ajuda. Então, o cristão, ele fica tendo que resolver essas questões, né? Agora, viver em ambientes tóxicos, quando você pode escolher não estar lá, por favor, né? Faça a escolha. Então, de fato, o que tu fala é muito importante. Quando a gente fala do potencial, a gente vai pensar que Deus nos investiu de dons e talentos. É isso que eu estou falando, potencial. Qual que é o teu potencial? É o que você tem de dom, de habilidades, de talentos. Mas eu não tenho nenhum. É que às vezes é mais cômodo não descobrir, né? A gente passa a não enxergar, né? Não querer enxergar as coisas. Isto, né? passa a não querer enxergar. Por quê? Porque desacomoda. Vai ter que aprender, vai ter que treinar, vai ter que sair do comodismo. Então, quando tem a baixa autoestima, é essa muleta, né? Eu não posso, eu não consigo. E olha quanto talento que está sendo aí perdido, né? Não aproveitado. Então, isso entristece a Deus. Porque foi Ele que investiu isso em nós. Ele nos deu capacidade, né? Para a gente ser usado por Ele em vários âmbitos da nossa vida. Ele nos deu essa capacidade. Deu essa capacidade. Por isso que a gente deve usar isso, né? A favor dele, né? Do reino. Exatamente. E para nossa vida, né? Então, assim, o que Satanás quer fazer com isso, né? Ele quer nos imobilizar, congelar, paralisar e acomodarmos. Aí o nosso potencial não cresce. Sonhos destruídos, né? Aí, inclusive, trago sobre a referência do que aconteceu com o povo de Israel quando, frente à terra prometida, quando os espias foram ver essa terra, era um sonho real, não era um sonho
fantasioso. Era real isto. Deus tinha prometido e o povo ia entrar naquela terra. E a descrição que os vigias trazem é que realmente eles se sentiram naquela terra, apesar de ser tão boa, como gafanhotos. Né? E Caleb diz, não, eles são grandes mesmo, mas nós temos um Deus maior ainda. Né? E então a gente fala que quando acontecer essa questão do sonho, tem muitas pessoas perdendo seus sonhos porque estão se sentindo gafanhotos, né? Se sentindo tão pequenos, quando na verdade nós temos um grande Deus. Então Deus tem sonhos para nós. E a gente vai entender que uma pessoa é realmente viva quando tem sonhos, não é mesmo? Com certeza, com certeza. Se tirar os sonhos, não existe uma pessoa inteira e saudável. Então os sonhos fazem parte, Deus tem sonhos conosco. Lá o profeta em Joel já dizia que os jovens teriam sonhos, visões, né? Então isso faz parte de que nós realmente podemos ter esses sonhos. Então, inclusive, diz esse livro, é bem provável que os nossos sonhos tenham sido adiados ou destruídos porque Satanás está conseguindo levar cada um de nós a pensar que somos gafanhotos ou vermes. Então, tu veja que esses 4 prejuízos aqui da baixa autoestima são armas de Satanás. O que Satanás faz? Ele usa armas psicológicas. O medo, né, uma delas, que a pessoa paralisa, né, ou foge das situações. E outra é a própria baixa autoestima. É a arma que ele usa. Então, óbvio, Deus tem sonhos para mim, tem sonhos para você. Mas se nós não desenvolvermos uma autoestima saudável, equilibrada, fortalecida em Deus, os sonhos de Deus não vão realizar em nós. E os nossos sonhos também não. É um prejuízo, né? Novamente entra a questão da capacidade que ele nos deu, né? De mostrar que a gente não deve ter um sentimento de pequenez, né? E nem de grandeza. É o equilíbrio. É o equilíbrio. Né? Novamente. É aquela visão realista do que realmente somos. Tanto olhar os potenciais, quanto olhar as limitações e dizer, Deus, eu sou assim, sou grata a Ti por ser assim. O que não posso, agora eu confio, coloca a fé que eu vou, né? Então, Caleb teve fé para ir além do que, na verdade, ele via, né? Ele viu os gigantes, mas ele viu além disso, né? Então, vamos ver também que com relação aos relacionamentos, eu falei que as pessoas mais difíceis de convivência são aquelas que não gostam de si mesma. Como é difícil trabalhar com essas pessoas, né? Elas se tornam hostis, duvidosas, retraídas, dependentes dos outros, né? E, na verdade, Deus quer que cada um floresça com a sua própria força, com o seu próprio vício pessoal, assim, a sua energia, né? Tudo que de bom que Deus já investiu em nós. E prejudica enormemente o serviço cristão. Então, quantas pessoas estão sem fazer algo, né? Diz assim, então, essa questão que eu quero mencionar, que as pessoas pedem para fazer alguma coisa na igreja, né? Então, vamos lecionar na escola dominical? Aí a pessoa diz assim, tenho vergonha de falar na frente de muita gente. Pode dar um testemunho na reunião de mulheres ou de homens? Eu não sei falar, tem outras pessoas melhor do que eu. Vamos evangelizar em casa? Não, tenho medo de fazer isso. Tenho medo de sair na rua. Vamos cantar no coro? Não, né? Não tem voz. A Mari ou a outra pessoa tem voz melhor que eu. Então veja só como prejudica o reino de Deus, né? Então já poderíamos estar avançando quando muitas pessoas estão ali travadas, dizendo eu não posso, eu não sei, eu não consigo. Se sentindo inúteis, né? Inúteis e isso paralisadas. É algo que Deus não quer, né? Deus ele não fez a gente para isso. Não fez. E o apóstolo Paulo já falava, né, que ele se gloriava no quê? Nas suas fraquezas. Porque ali ia operar o poder de Deus. Então, o fato de eu não me sentir capaz, tudo bem. Porém, eu tenho que ir um pouco mais além como cristã. Eu tenho que entender que Deus quer usar isso como uma oportunidade de mostrar o seu poder em mim. Né? É tão lindo isso. Enfim, nós vamos finalizando. E nós precisamos fazer as nossas considerações finais. Temos o caso de Gideão aqui, que eu vou deixar para você, querido ouvinte,
ler lá em Juízes 6, 11 ao 16, para que você veja que Deus curou Gideão. Deus curou. Ele usou a palavra dele, palavras específicas, né? Como um instrumento nas mãos de um hábil cirurgião. E essas palavras foram muito simples, mas poderosas. E ele diz hoje mesmo para você essas palavras: que o Senhor é contigo, que você é um homem valente, vai nessa tua força, eu estou contigo. Então aqui mostra como Deus se importa com os nossos sentimentos, porque Gideão se sentiu o menor de todos, menor da casa, menor das tribos, mas Deus tinha uma visão totalmente diferente dele. Deus tinha uma visão de um homem valoroso. E realmente, na força, né, que ele também, Deus operou nele, ele fez grandes conquistas. Então, toma essas palavras, Deus está contigo, ele te vê de forma valente. E você tem força, né? Por mais que às vezes a pessoa diz, eu não sei, mas tem força, porque Gideão depois vai provar que como ele venceu, como ele foi corajoso e muito... a energia dele era muito grande, ele só estava canalizando para um lugar errado. E quem tem baixa autoestima, às vezes tem tanta energia para manipular os outros, para que receba elogios, né? Então, essa energia tem que ser canalizada de forma que vamos em ação, vamos para a ação, para glorificar a Deus, né? Querida Jéssica, passa o tempo, né? Passa muito rápido. Tenha esse período agora, então, para que tu possa fazer as suas considerações. Bom, o que eu quero falar para o pessoal de casa, né, que eles devem acreditar no seu valor, acreditar que você foi comprado, né, pelo sangue de Jesus, ele morreu naquela cruz, foi por você. Então, acredite nisso, né, e tem essa palavra, então, como referência, né, na tua vida. E lembre-se que a autoestima, ela é importante, né? Ela é muito importante, porque assim você vai agradar a Deus. Perfeito, que lindo, né? Lembrar desse valor que nós temos em Deus. Jesus nos amou, Deus nos amou e atribuiu muito valor para cada um de nós. Então não temos desculpas para termos essa baixa autoestima. Vamos olhar para o que Deus está dizendo sobre você, sobre mim. Queridos ouvintes, quero muito agradecer a tua participação, por ter nos ouvido, aqueles que ainda vão assistir o programa, né, depois, que estiver disponível lá na página do Face. Então, muito obrigado por tua audiência. Também quero dizer que no mês de agosto, se prepare, porque vamos ter uma série de 4 estudos, 4 podcasts, né, sobre paternidade. E creio que vai ser bem importante que você nos acompanhe no mês de agosto também. Então, Jéssica, minha gratidão por tu ter vindo. Eu que agradeço o convite. Foi muito bom, novamente. Com certeza virá outra vez, né? Nossos ouvintes também devem ter gostado já da outra vez. Já tive vários comentários também da tua boa participação. É muito bom estarmos juntas. Muito obrigado para o irmão Laírton, nosso técnico, que sempre nos ajuda e nos acompanha. Vamos terminar com uma oração, Jéssica, então? Vamos terminar assim, pedindo especialmente por aquele que se sente nesse estado, que está num estado de baixa autoestima, que ele seja encorajado, né, a superar isso, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo. Paizinho querido, Paizinho amado, estou aqui, Senhor, para pedir para cada um de nós que o Senhor nos eleve, Senhor, a nossa autoestima. Ajuda, Senhor, a cada um de nós a nos sentirmos, Senhor, forte, assim como o Gideão, Senhor. Assim como tantos, Pai, que estão na Bíblia, ó Deus. Te agradecemos e entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, boa noite a todos. Fiquem na paz do Senhor. Chegamos ao final do podcast Plenitude.
Espero que tenha sido uma experiência enriquecedora para você e que tenha encontrado inspiração para cultivar relações mais saudáveis e significativas em sua vida. Lembre-se de que você não está sozinho em sua jornada e que sempre pode contar com as pessoas que ama e confia. Obrigado por ter nos ouvido e até a próxima.